Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Tarde, 1h08 deste 21 de novembro de 2014. O Café Missioneiro começa com a música de Fábio Dalla Costa e a soprano Caroline Pérez. Come again, sweet love, doth not invite thy grace that refrain to do me to delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to die. With it again in sweetest sympathy, to see, to hear, to touch, to kiss, to die. With it again in sweetest sympathy. Come Again, John Dolan, um compositor renascentista, de arrepiar isso, assim, para quem não está acostumado, uma proximidade, assim, com o que vocês fizeram aqui. Muito legal, Caroline. E por que eles estão aqui no café hoje, José Roberto de Oliveira? Eles estão aqui porque neste final de semana, no sábado e no domingo, realizam 2 recitais. Um deles, pelo menos, num lugar absolutamente inusitado, que o Fábio conta para nós agora. O que é isso, Fábio Dalla Costa? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui, né? Estou ficando com cadeira cativa aqui, Que legal. né, Fabião? Bom, esse projeto ele é oriundo do Fundo Municipal de Cultura, não é? Aliás, é muito importante esse fundo para a nossa área, para a música em si. E a escolha, a preparação do projeto foi voltada para levar a música aos lugares onde não tem um acesso tão concreto. Porque hoje em dia se tem acesso em tudo, tendo uma internet, tendo, né? Mas eu digo acesso concreto pessoalmente, tu ia assistir. O que acontece? Já em Santo Ângelo existe uma dificuldade de se ver apresentações de música erudita. A gente agradece sempre às administrações municipais, a atual, também porque vem orquestras, a gente sabe que vem coisas, outros instrumentistas tocar, outros músicos, instrumentistas não sei, mas músicos vêm tocar de fora. Mas geralmente músico daqui apresentando dessa forma em locais do interior, isso é muito, muito raro. Então, como eu pensei esse projeto? As apresentações, elas basicamente vão se dar no interior. É o Rincão do Sossego, distrito, isso, depois na Capela do Verzelli, porque também não tem como não apresentar eu digo aqui templos Claro. além de religiosos da música, porque a música tem essa tradição de se tocar em capelas, etc. Capela do Verzelli, posteriormente, a gente ainda está para fechar na Barra do São João, ainda não tem a data certa, na capela de lá. E na quinta-feira, dia 27, no Distrito União, na Capela São Pedro, também um lugar bem distante daqui. E para encerramento na Catedral Angelopolitana, que é dia 28, às 21 horas, 20h30, na Catedral. No sábado, no Rincão do Sossego, a gente já está dando o serviço. 21 horas. Às 21 horas. Pós o culto, Sim. não é? Na capela. Na capela. E no domingo, no Capela colégio, do Verzelli, às 19h30. Aí às 20h30 no Distrito União e às 20h30 na Catedral também. Na outra semana. Na outra semana, na sexta-feira, na Catedral, após a missa. E no Distrito União, o horário foi escolhido porque é um horário fácil para todo mundo ir. Já chegou em casa, já jantou, já sabe. Muito bem, vamos ouvir mais, porque hoje o programa vai ser assim, intermeado com algumas das canções do recital. Pode ser? Bom, então assim, ó, além das canções do recital, na verdade a gente trouxe 2 palhinhas do recital. Sim. Mas como a gente tem esse costume, a gente gosta muito de rock and roll, e eu sei que o pessoal desse programa também, então a gente fez
Ontem a gente decidiu umas 2 ou 3 músicas, a Carol também gosta de rock and roll. Que legal. Então a gente vai começar com uma música, acho que conhecida do Kansas, que é Dust in the Wind. Muito bem. Vamos ver como é que fica agora, né, nessa nossa versão. Hoje na mesa, em especial, Gerson Nunes de Freitas conosco aqui. Vou dar uma passadinha na afinação. As cordas são novas, né? Além disso, a mudança de temperatura ela faz que o violão I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity. Dust in the wind, all the earth is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in the sea. All we do crumbles to the ground, true refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Don't head on, nothing lasts forever but the sky. It slips away, and I and money one another minute by. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, everything is dust in the wind. Muito bem, ao vivo no Café Missioneiro, Caroline Pérez e Fábio Dalla Costa. Realmente de arrepiar, né, Zé Roberto? Você sabe que a música é um elemento fundamental para a formação cultural de uma sociedade, né? Pode ver, assim, todas as sociedades que se desenvolvem, elas se desenvolvem ao redor do seu processo cultural. Quando eu falo disso, por exemplo, eu fico arrepiado de pensar, por exemplo, que em 1700 nós já tivemos uma orquestra e um coro com 1000 vozes aqui nas missões. E, lamentavelmente, nos foi apagado tudo isso. Não é que nós não aprendemos, nos apagaram essa história toda, né? Então, o povo missioneiro, como diria o Antônio Sepp von Herschingen, né? Que era um dos maiores, foi um dos padres que veio para cá, foi pároco de São Miguel, depois fundador de São João Batista, teve várias reduções, né? Foi o formador da grande orquestra missioneira daquele período, né? Um dos grandes professores, ele menino cantor de Viena e depois um dos maiores compositores do barroco dos anos final dos anos 1600 na Europa. E teve junto conosco, e viveu e morreu aqui nas missões, né? Então, ele dizia que este povo é um povo musical. Que a nossa gente missioneira, que o nosso povo pelo duro missioneiro, ele tem como centro das suas atividades culturais a música, né? E é engraçado que nós perdemos isso, assim, digamos, do ponto de vista digamos, mais acadêmico, mais erudito também, mas também
perdemos esse link, obviamente que se adaptou à questão gaúcha, Sim, né? claro. Desse mundo pampeano que depois dominou e se hegemonizou, né? Mas, todavia, aí tem algo grandioso, me parece que é a única Latente. forma de nós botar um gancho e reviver aquele processo todo pela música. Acho que a música é o grande canal. Nesse último período, agora há 2 anos, com a recomposição da ideia da nação missioneira, Brasil, Argentina e Paraguai, a gente vem sonhando em reconstituir a grande orquestra das missões, uma orquestra trinacional. Qual é o problema? No Paraguai, praticamente todos os municípios que têm faculdades, que têm universidades, têm escolas de música, têm faculdades de música. Na Argentina, em Posadas e nas principais cidades, também têm as suas faculdades de música. Nós ficamos alheios a esse processo cultural, né? Nós ficamos mecanicistas, administrativos, duros do coração, né? Então, estamos fazendo... Burocráticos, acho que é uma boa expressão. Quer dizer, agora, então, até por uma forçação de barra, digamos, desse processo internacional, estamos tentando recompor ou criar uma orquestra missioneira do lado brasileiro, para nós começarmos a pensar, nos introduzir na orquestra trinacional, que do lado entre Argentina e Paraguai já está feita, já tem apresentações maravilhosas, eu tenho inclusive alguns filmes no meu Face e tal. Então, a ideia qual é? É que nós possamos, então, pensar na orquestra, mas de imediato pensarmos numa escola de música aqui nas Missões e paralelamente a isso, um conservatório, né? Onde possamos, obviamente, ensinar para os nossos jovens, para o nosso povo, digamos, os instrumentos básicos iniciais, como violino, violoncelo. Musicalizar inicialmente. Aquele violino maior que chama viola, né? Então, que isso esteja inicialmente, digamos, sendo trabalhado. Mas, obviamente, que todos os clarinetes e tantos outros instrumentos necessários. Mas, então, como começar isso? Né? Como começar... Bom, eu tenho conversado com umas pessoas, com outras, é engraçado que a gente não consegue encontrar um pouco de terra fértil. Há uma experiência musical interessante, que já tem alguns anos aqui, que é com Carlos Pipe, ali na Redemac, que vem trabalhando uma meninada que tá ensaiando, que vem aí. Eu vejo assim que alguns ouvindo... inclusive as experiências musicais desses últimos 2 anos, vindo às orquestras da Bolívia, o pessoal do Paraguai que tem vindo para cá, Sonidos de la Tierra tem vindo. Então, começa a se interessar. Por exemplo, eu tenho uma menina, a Sofia, perdão, tem 8 anos, está tocando violino e está tocando piano agora por causa disso, né? Então, assim, essa coisa de ouvir e se apaixonar, e tem essa coisa telúrica, acho que até espiritual, em relação ao nosso povo. Bom, agora, então, estamos trabalhando. Ontem iniciei um processo, acho que a única ideia plausível disso é uma lei de incentivo à cultura. Né? Então, estamos trabalhando nisso. Estamos buscando o quê? Hoje, quando o Fábio me dizia, eles vêm aí e tal, né? Eu disse, vamos aproveitar para falar, muito né? legal, É fechou incrível, todo, né? a gente não tinha programado absolutamente nada disso. E de uma hora para outra surge algo tão importante. Extremamente né? importante. E isso me deixa extremamente contente, porque a gente está também utilizando esse espaço para difundir essa ideia, né, Zé? Assim, ó, eu tenho minhas ligações assim, com essa coisa da espiritualidade missioneira. Então, eu acho que atrás disso tem algo muito potente. Sabe? A verdade nossa está atrás disso. Então, me parece que é isso que vamos trabalhar. Depois do programa, a gente vai aqui trocar ideias, e-mails, essas coisas todas, dizer o que está acontecendo, mas que o programa, também que as pessoas que estão nos ouvindo em casa, né, e na região, bom, que vamos encontrar outros artistas, outros dispostos, sugestão, entre em contato com, claro, empresários dispostos, por exemplo, a dar o seu, digamos, compartilhar um pouquinho do seu ICM, um pouquinho do seu imposto de renda, né? Quer dizer, vamos trabalhar para constituir um projeto e, de fato, digamos, termos em curto prazo pelo menos uma orquestra de câmara, digamos, em curto prazo, e, obviamente, em médio e longo prazo, a grande orquestra nossa, e que possamos, obviamente, fazer o sonho de fazer
muitas apresentações, porque o mundo está buscando isso. Por exemplo, na Itália, o pessoal já queria que nós aprontássemos a Orquestra Trinacional, né? O pessoal lá está ávido de levar a experiência missioneira pela musicalidade. Sim. Então, é uma coisa... atrás disso tem algo mundial e que, se Deus quiser, a gente vai trabalhando e vai acontecendo. Essa questão do apoio dos empresários é algo absolutamente comum, por exemplo, em São Paulo, de empresários que adotam orquestras das mais diferentes vertentes e tal. E criam orquestras e fazem com que se difundam. Exato. Às vezes criam uma determinada orquestra em São Paulo e começam a procurar cidades do interior em outros lugares do Brasil para eu não, me quero uma orquestra surpreendi, aqui eu ou já ali. contei isso aqui, no interior do Mato Grosso, cidades que surgiram, cidades sem história, vamos dizer, de 25, 30 anos aí, que surgiram há 25, 30 anos, já com orquestras formadas, com grupos já renovados também. E nós aqui, com uma história mais do que centenária, não temos algo nem parecido. Mas veja que tem algo interessante atrás dessa cortina. Ontem, por exemplo, me encontrei, por um acaso, sabendo que a escola do bairro Pipe, né, recebeu a estrutura, pelo menos equipamentos para uma orquestra. Né? Bom, daí eu fui lá conversar com o pessoal da direção, daí descobri que ali por perto tem um moço, chama Cleiton, exatamente, Fonseca, né? Fonseca. Que hoje está tocando na orquestra do Paraguai, na Sinfônica do Paraguai. Né? Ele é violista, toca violino também. Professor de viola, viola e violino. Né? Ele me mostrou umas apresentações dele, tinha no telefone dele, né? Então, é incrível como tem coisas. Por exemplo, você eu conheço já de muito tempo. O pai dele foi meu professor. Então, e fora disso, tem essa coisa do gosto pela sonoridade que compõe o povo missioneiro. Né? Quando eu olho para o teu rosto assim, né? Isso tá dentro de nós. Né? A gente vê... é claro que a hegemonia desse mundo pampeano nosso fez com que as pessoas fossem mais lá para suas 8 baixos, para suas gaitas, para seus violões. Claro, exatamente. Claro, né? Mas eu acho assim que, com absoluta certeza, a hora que nós conseguirmos fazer uma escola básica, né? Um conservatório base, por exemplo, que seja aqui em Santo Ângelo, constituir espécie de filiais dos municípios, como o Paraguai está fazendo. Né? O Sonidos de la Terra teve uma apresentação ano passado, lá na cidade deles, no Paraguai, onde 4.000 instrumentistas estavam. Que são quem? Os da orquestra? Não. Os meninos e meninas que estão nos vários municípios daquela macro-região deles e que têm uma espécie de filiais do Sonidos de la Terra. Se juntam e fazem uma grande apresentação anualmente. Isso lembra o canto orfeônico do Vila Lobos. Exatamente. Vila Lobos Então, é possível. Agora, nós temos que começar a sair da nossa utopia, vamos dizer assim, e ir para o processo da praxis. Né? Sabe que tem uma coisa muito interessante nesse processo, José Roberto, que eu sempre costumo dizer. O grande problema das orquestras é que elas não funcionam por um detalhe. Vamos montar uma orquestra. Ok, compram 60 instrumentos. Mas e quem vai ensinar esses instrumentos? Não existe. O que se precisa entender, muitas vezes, nesse processo, é que quando se monta uma orquestra e você contrata 6 instrumentistas de diferentes instrumentos para dar aula, não precisa mais nada, você já tem uma orquestra pronta. Você já tem um violista, um violinista, um violoncelista, um clarinetista, um violonista, uma cantora. A orquestra já está pronta. É uma orquestra de câmara, mas já está pronta. Perfeito. Naquele momento, cada um deles tem 10 alunos. A gente sabe que, como a música ela é um fértil e árido esse terreno. Porque você vai ter 100, 200 alunos, dos quais vão sair 2 ou 3 que vão ser instrumentistas. A exigência ela é sempre grande. Todos precisam tocar. Não funciona assim também. Então, o que acontece? Cada um tem 10 alunos, esse pode passar para o nosso grupo. Aquele, de repente, os 6 são 12. De repente, os 12 são 18. De repente, os 18 são 20. Aí, de repente, já tem a orquestra que a gente precisava. O que acontece? A grande pressão, isso é o que eu percebo, sabe?
olha, nós estamos patrocinando, vocês têm que tocar até o fim do ano. Pô, mas são 6 meses até o fim do ano. Impossível. Não, mas precisa. Aí você vai, toca e faz uma apresentação horrível. Tem que ser sincero, horrível. Claro que pela evolução dos 6 meses você sabe que está boa. Mas está horrível. Aí mostram, mas não tá legal o trabalho, eu não sei se eu vou investir. Claro, você me fez tocar em 6 meses. O trabalho demora, um grande instrumentista, um instrumentista de grande nome, demora de 1 ano a 1 ano e meio para preparar um repertório para ir para público. Um cara famoso mundialmente. Imagina se uma orquestra de crianças tem que tocar em 3 ou 4 meses. Para tu teres ideia, o que coordena a orquestra da Ideia do Tri Nacional chama Francesco Gricolo, que é um dos maestros mais importantes da Itália hoje, né? Descobriram ele porque ele era o único no mundo que estava tocando o Guarani, que conseguia reger o Guarani, né? Bom, por isso que ele veio para o Paraguai, né? Não, e toca, ele é regente em várias orquestras do mundo. Sim. Mas veja assim o nível da especialidade. Eu tive em algumas apresentações, inclusive ensaios dele, naquele contexto Argentina e Paraguai ali. A dureza do cara, por exemplo, a dureza dele, por exemplo, ensinando, regendo, Exatamente. um tom que saia da orquestra, ele já compreende, já entende? Então, isto é algo extremamente profissional. Exatamente. Né? Mas a beleza, a espiritualidade, essa coisa que você disse, uma coisa que encanta, né? É exatamente isso. Quando você tem uma música de altíssima qualidade, obviamente que aquilo modifica, inclusive, o status das orientações espirituais naquele lugar ali. Sim, a questão sensorial aqui Perfeito. dentro parece Exatamente, que tudo muda. tá acontecendo outra coisa Perfeito, aqui do que normalmente acontece. Perfeito, mas então exatamente esta é a cultura da música, né? Por exemplo, quando você quer se nivelar, vamos dizer assim, que tu tá ruinzinho em casa, bota uma boa música, você se nivela, né? Então imagina você vendo, assistindo, ouvindo, né? Tá, e agora tu coloca isso, me vem a cabeça, a gente tá terminando esse bloco. Uma música ruim tem que te botar para baixo também, então por isso que acontece que muita gente fica mal aí pelas porcarias que eles ouvem. Mas óbvio, você sabe que o nosso estado espiritual ocorre por comprimentos de onda. Hoje já tem estudos da física quântica. Mas então tá explicado muita coisa, né? Esses absurdos musicais nos automóveis por aí explicam diversos problemas da nossa sociedade. Isso está hiper estudado já. Eu só desconfiava. Eu apenas desconfiava disso. Tem que ler sobre isso, tem que ler sobre espiritualidade e música, você vai ver. Muitas vezes a gente consegue perceber o estereótipo da pessoa que ouve a música ruim e já percebe. Ele ouve música ruim. Claro. E tá muito bem essa tecla a gente bate de novo, mas quanto maior o investimento em som automotivo, inversamente proporcional é a qualidade da música, né? Porque é incrível os equipamentos que existem hoje e a porcaria que se ouve. Tinha um amigo meu que chamava isso de batistaca, né? Não, a batistaca. Não, mas a batistaca a gente pode fazer uma coisa possível boa. Mas o pior é a desafinação e a coisa sem sentido da falta de mensagem. Mas veja dessas canções. Veja que nessa nossa temática é exatamente o contrário. Né? Exatamente. Que é sobreelevar, né? Que é fazer com que, por exemplo, como é que os padres, quem assistiu o filme A Missão, quem não assistiu, vai assistir o The Mission, né? Robert De Niro e tal. Então, vai assistir. Como é que os padres que entraram aqui nos anos 1609 em diante, como é que eles chamaram o povo que vivia no Neolítico, na Idade da Pedra, para sobreelevar-se? Simplesmente através da música. Muito bem, nós vamos a um intervalo no Café Missioneiro e em seguida estaremos de volta. O programa está verdadeiramente um absurdo hoje aqui. Junto com o Fábio está a Adelita, uma bióloga, né, secretária executiva também da Noroeste Bebidas. Nós aqui no intervalo, eu tentando segurar os convidados para que não gastassem todo o assunto aqui no intervalo, para que quando a gente voltasse ao ar, pudesse falar sobre as coisas interessantes que eles falavam. Eu lembrava de um assunto levantado aqui dias atrás, que grandes luthiers descobriram que o pau-ferro missioneiro é uma das
grandes árvores raras ou nobres da flora brasileira que melhor se adaptam para a fabricação de violões. Daí, imediatamente, a Delita disse o seguinte: tem que cuidar para não confundir a folha do pau-ferro com o araçá e tal, aquela coisa. Então estamos aqui num ambiente musical e Biológico. cultural biológico. Zé Roberto Oliveira. O assunto agora é o seguinte: o som tem cor? Esse é o assunto do intervalo nosso aqui que a gente transmite para os radiovintes. Sim, tem cor. Sabe que eu costumo falar, a gente falava antes no intervalo aqui, Zé Roberto, Carol, todo mundo aqui, eu costumo brincar com os meus alunos. Costumo tocar determinados acordes e falar para eles: pessoal, vocês escrevam, não falem, escrevam as cores que vocês sentem nesses acordes. Ah, como assim, professor? Não, eu explico que o nosso maior sentido é a visão, que nessa questão de visão a gente tem muita ideia, principalmente na questão da audição, porque não existem muitos termos auditivos. Pode perceber o seguinte: o que a gente fala quando a gente fala em audição? Agudo, grave, intensidade, mais alto ou mais baixo. Fala baixinho, fala alto. Fora isso, cara, tá muito escuro esse som, tem que deixar mais claro, isso é visão. Mais aveludado, isso é tato, sabe? Cara, tá muito metálico, isso aí também não é auditivo, sabe? Então são questões que... Então o que eu comentava? Eu vou tocar um determinado acorde, vocês escrevam a cor. E o que eu vejo que é muito interessante nisso é que eles colocam, a grande maioria coloca a cor, que eu penso ser, porque isso não é uma determinação real. Existem estudos da física, da própria música, que dizem que é uma determinação, que essa cor é a mesma, que, tá? Por exemplo, os sinestésicos veem determinadas cores e eles, né? Geralmente as cores batem. Mas o que é muito interessante é que você, quando eu toco um determinado acorde, o aluno vai lá e escreve a cor. De 10 alunos, daí... 6 acertam, os outros 4, 2 colocam as cores que formam aquela, ou o matiz que vai formar aquela cor, e os outros 2 são cores antagônicas. Dificilmente você ouve assim, isso é amarelo, ao meu ver. Dificilmente você vai ouvir que o cara botou, isso é roxo. Ou ele vai colocar que é amarelo, ou que é verde, como a gente fez a brincadeira, sim. ou que às vezes colocam azul, ou que nesse ponto. Tá, eu vou te provocar. Então toca uma música azul. Antes disso eu quero falar uma questão aqui. O que aconteceu ontem? Ontem aconteceu o seguinte: toda a culpa que colocavam no PT pelas coisas que aconteciam errado no país, ontem, pelo menos para os gremistas, mudou. Agora toda a culpa é do Pará. Eu concordo que o Pará tem uma baita culpa. O Pará está precisando eu quero ver deseleito. Deu impeachment do Pará. Ver um acorde azul. Então. Ao meu ver. Ao teu ver. Não vale o hino. Tu dizes que... Não. Não, eu quero ouvir então um acorde. Meu ver, um azul. Tá, agora um vermelho. Vermelho, tá. Mas é quase a mesma coisa? Não? Tá. Quer ver? Eu vou te perguntar. Essa cor é bem característico. Esse último era um lá. Tá. Eu não entendo desculpa, nada. Zé Roberto. Que cor vocês ouvem aqui? Um verdinho, uma coisa assim. Verdinho. Zé Roberto. Pra mim é roxo. Eu penso como um roxo ou como um azul profundo. Como um laranja. Eu já penso mais um laranja. O lá tem a ver com vermelho, com laranja. O mi, a impressão que eu tenho é o marrom, sabe? Também meio avermelhado. O ré, um amarelo, um verdinho. Caroline, ela falou, porque ela só tinha cantado até agora, porto-alegrense, reside em Pelotas há muito tempo. Aonde, como vocês se encontraram, tu e o Fábio Dalla Costa? Bom, eu fui aluna do Fábio na Universidade Federal de Pelotas, né? Depois que o Fábio saiu, né? Acho que ele terminou o contrato dele, a gente ficou acho que uns 4, 5 anos sem se ver, sem ter contato, né?
Depois, ano passado, eu fui a Cerro Largo, a convite do pianista Washington Rodrigues, né, fazer uns recitais da Semana de Cultura de Cerro Largo. Acho que foi a primeira semana cultural que eles estavam fazendo lá. E o Washington, ele era professor de piano de Cerro Largo. E também convidou o Fábio para tocar lá conosco, né? Foi aí que eu e o Fábio nós voltamos a entrar em contato. E aí a gente começou a surgir os projetos, né? E surgiu a ideia da gente fazer esse duo, né, para tocar. Muito bem. E o que vocês tocam agora? A gente vai continuar no rock and roll, então, né? Ok. Bom, como eu falei, a gente a princípio ia tocar o nosso repertório todo e coisa, aquela coisa bem pomposa. Mas como todo o rocker, sempre é rocker, e sempre o rap Mas sabe que faz parte. eu até andei estudando isso um tempo, lendo algumas coisas. O rock, no caso o heavy metal, que também é a minha influência, tem muito ligação com a música erudita, né? Eu, na verdade, eu vim de uma banda de heavy metal e comecei a estudar música erudita para me aperfeiçoar nessa área. Só que aí eu acabei, né, ficando pro lado da música clássica mesmo. Mas se tu vai analisar grandes bandas de heavy metal, como Angra, como Nightwish, que a gente vai fazer agora há pouco, vai fazer daqui adiante, né? Tem muita influência da música erudita também, né? Tem muita influência. É verdade. E a Carol era uma baita pianista, né? Antes de cantar, ela era pianista. Eu tentava. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and you won't leave me alone. This was what seems to heal, this pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I wipe away all of your tears. When you screamed, I fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but it's still a half of me. You used to captivate me by your resonating light, but now about to bind the life you left behind. Your face it haunts my one pleasant dreams. Your voice it chase away all the sanity in me. This was what seems to heal, this pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I wipe away all of your tears. When you screamed, I fight away all of your tears. But I held your hand through all of these years, but it's still a half whole of me. I've tried so hard to tell myself that you're gone, but though it all still with me, I've been alone, all alone.
Espetacular! No Café Missioneiro ao vivo, Caroline Pérez e Fábio Dalla Costa. Em seguida estaremos de volta com o Café Missioneiro. Fábio Della Rui. No melhor clima de sexta-feira, com música e conversando sobre entretenimento. O Zé vai dar uma agendinha aqui de algumas questões importantes aí da área dele, que toda sexta mais uma vez, eu te agradeço de tu levar tão a sério essa tua colaboração aqui com o Café Missioneiro. Eu sou muito grato por isso. De vez em quando eu gazeio, mas não é nada. Não, mas avisa. Pior é uns que gazeiam e não avisa. Bom, então, 3 e 4 de dezembro, agora no início do mês, nós teremos um encontro estadual aqui nas Missões. Estarão vindo para cá todos os arranjos produtivos locais de agroindústria do Rio Grande do Sul e de alimentos. Será em São Miguel, 3 e 4 de dezembro. Então, as pessoas interessadas em investir, estará toda a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Investimentos estará aqui, produtores da região, experiências do NEP, do Núcleo de Extensão Produtiva, da região, todos estaremos mostrando essas experiências todas lá em São Miguel. Um outro tema importante é que estamos autorizados a captar R$900 mil de ICM das empresas para formar o Fundo de Desenvolvimento da Agroindústria na região das Missões. Então, aqueles empresários que são ligados ao setor produtivo, né, de industrialização de produtos, né, então, que nos procurem, nos telefonem, eu vou deixar meu telefone, é 9638-6360, para que nós possamos mostrar para eles, então, o programa. E agora, no mês de dezembro, estaremos construindo com as universidades, tanto a URI, a UFFS de Cerro Largo, a UERGS lá de São Luís Gonzaga, são as 3 principais universidades da região, junto com a Emater e com outros instrumentos regionais, construindo projetos para o desenvolvimento do setor. Então, estamos autorizados a captar até 900 mil de ICM das empresas. Então, aquelas empresas que querem ajudar, em vez de pagar o ICM normal, vão só pagar, mas o dinheiro vai cair no fundo daí. Então, isso está colocado, é uma forma daqueles empresários maiores, obviamente, de ajudarem a região das Missões. Muito legal, que coisa boa a gente receber esse tipo de informação em primeira mão aqui, Zé e Fábio. A gente encaminha o final do programa. Eu reitero aí o convite para que as pessoas participem, prestigiem no sábado, 19h30, na comunidade do Rincão. 21. 21? Ah, sim, após o culto. Após o culto, isso. 19h30 no domingo. No Rincão do Sossego. Exatamente. O Fábio e a Caroline irão se apresentar. No domingo, 19h30, daí sim, na capela do Colégio Verzeri. E com a participação, eu tenho um trio de violões que chama Consonância Guitar Trio, que é o Cristiano Melchior e o Sérgio Fischer, ambos bacharéis em violão pela Federal de Pelotas. Então, de Santa Maria. Então, eles vão fazer uma participação especial, vamos tocar 4 músicas juntos. Né? Zé, a tua mensagem final? Não, dizer para o Fábio sobre essa questão das culturas diferenciadas no interior. É porque no Sossego tem uma formação italiana. Meu pai é de lá. Isso. Então, ali tem uma performance auditiva um pouco diferente, por exemplo, lá da região mais germânica, mais alemão. Que é o Distrito União. Exatamente. Então, como na Buriti, se fizessem, seria diferente. Seria diferente, né? Então, obviamente que sim. Então, é interessante estas performances auditivas diferentes também. Certas músicas casam muito com estes gostos. A gente pensou sobre isso, inclusive então compositores alemães, etc. Exatamente. E um pensamento que a gente teve muito interessante também era não assustar as pessoas, porque primeiramente o nosso repertório é extremamente erudito e com obras bem difíceis de audição difícil. Então o que a gente fez? A gente trocou isso e, por exemplo, a participação do trio, fora uma obra de Villa-Lobos, que é Veleiro, serão músicas populares. Uma é Groenlândia, de Basílio Conceição. Outra é A Lananita Nana, que é uma canção popular espanhola, é uma canção de cuna, uma canção de ninar espanhola. E Faulã, que é uma canção popular antiga, celta, alemã. Sim.
né? Então, acho que tem mais uma. Não, acho que é isso. São 3, né? Mas eu digo assim, mas também não façam algumas mais eruditas. Sim, nós temos Para que, outras 6 mais eruditas. para que a sociedade vá se acostumando, vamos dizer assim. Nós É. A precisamos gente quer inserir que as pessoas aos poucos esse exatamente, repertório que as pra pessoas eles, né? ouçam, para nós irmos criando uma cultura erudita, né? É, e o Porque que, mais a gente... com a história da orquestra, nós precisamos, obviamente que a orquestra fazer, também claro. pode tocar músicas populares, vamos dizer assim, eruditas, né? Mas que também que a gente vai criando Essa cultura, exatamente. uma, digamos, uma energia, um momentum, né? Para que se frutifique essas ideias. Né? Tá, o negócio é música agora, a gente tá em cima Toque. da Vamos hora. nessa. Fábio Dalla Costa, eu quero pro saber erudito? se tu abraça essa ideia também da orquestra. Que Mas- tu tá dentro. Eu tenho lutado muito por isso, o Zé Roberto sabe disso, ele também tem lutado, talvez os caminhos sejam outros, por uma escola, para abrir uma escola, posteriormente vir a se tornar um conservatório, acho que são 5 anos, né? Isso. Pela legislação que pode se tornar um conservatório de música. E nessa questão de escola, uma orquestra, porque eu acho que uma escola de música, como dizia uma professora minha de mestrado, chamada Cristina Gerling, ela era professora de análise, uma excelente pianista, famosa no mundo inteiro. Música tem que ser música. Não adianta você sentar e teorizar tudo aquilo se não houver música constante. Então, é hora de música constante. O boa tarde eu já dou agora. Agradeço muito a presença de todos vocês, inclusive do Sérgio Luiz Toneto Júnior, que hoje esteve à frente da nossa super máquina das imagens. Também a Nicole Matti, que é a multitarefas da emissora. E o Gerson Nunes de Freitas, que deu o ar da graça aqui, lançando o almoço dele para o meio da tarde. José Roberto, até a semana que vem, muito obrigado. E eu volto segunda-feira. Agora, Fábio Dalla Costa e Caroline Pérez ao vivo no Café Missioneiro. Então, um trechinho da Área das Baquianas Brasileiras, número 5, de Heitor Villa-Lobos. Eu acho que tem que girar ele, porque ele vai continuar caindo. É. Ah, sim. Acho que assim. Uhum. Sim? Ok? Ok.